pobres criaturas e o incômodo de uma existência pautada pelo próprio desejo. O que acontece se vivermos e aprendemos a partir dos nossos próprios desejos? E o que acontece com você quando as pessoas que você ama decidem viver a partir de seus desejos? Você sustenta isso? A partir de uma narrativa onírica e fantástica, essa é para mim uma das provocações que Pobres Criaturas, filme do diretor grego Yorgos Lanthimos, indicado a 11 Oscars, nos convida a fazer. Eu tenho feito esse especial de Amor em Pauta, focando no amor e no Oscar, e ao falar de Pobres Criaturas eu quero trazer uma perspectiva da psicanálise e também um olhar para a forma como a gente constrói as nossas relações familiares, amorosas e a nossa relação com nós mesmos. O vídeo tem alguns spoilers, nada que prejudique a experiência do filme, mas mais do que falar especificamente sobre o filme, eu quero que ele sirva de faísca para provocar a gente a pensar sobre os nossos desejos, nossas incoerências e os nossos monstros. Eu lembrei muito do livro Alma e Moral, do Newton Bonder, que também é uma peça de teatro linda, protagonizada pela Clarice Nisquier, que eu super recomendo. Por isso eu quis trazer aqui para reflexão alguns dos trechos do livro, que eu espero que te inspirem também. Então, falando um pouquinho do filme, trazendo a sinopse para quem ainda não viu. Pobres Criaturas é baseado num livro homônimo, que faz uma referência à história de Frankenstein. E aqui a gente vê Bella Baxter, que é uma criação à la Frankenstein, que foi feita a partir de uma mulher que se suicidou e foi trazida de volta à vida por um médico cientista que colocou o cérebro do bebê que a mulher carregava no lugar do seu cérebro. Então é uma personagem com corpo de mulher, mas a princípio com uma cognição ainda infantil que se desenvolve em outro tempo. Enquanto o médico, que se coloca como seu pai, a mantém dentro de casa para controlar e observar o seu experimento, as coisas parecem estar sob controle. Até que Bella decide conhecer mais o mundo e avisa o pai com toda sinceridade que vai fugir com o advogado. No filme a gente acompanha as viagens dela por diferentes lugares no exterior e também pelo seu mundo psíquico. E aí eu pergunto, o que será que nos aconteceria se a gente pudesse se desenvolver e experimentar o mundo e os sentimentos com menos castração e menos moral? Freud, o nosso pai da psicanálise, no seu texto Introdução ao Narcisismo, já explica que, nas palavras dele, uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo. O ego tem que ser desenvolvido. E ele diz que essa noção do eu se dá a partir do contato com os nossos cuidadores, prioritariamente com as nossas mães e os nossos pais. E aí Winnicott, outro famoso psicanalista, no seu trabalho O Papel do Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil, explica que no desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Alguns bebês, tantalizados por esse tipo relativo de fracasso materno, estudam as variáveis feições maternas para tentar predizer o humor da mãe. E aí o bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Se ela tá sorrindo, se ela tá com semblante calmo, eu posso ficar seguro e ser espontâneo. Mas se a testa franzir, se a boca enrugar, o humor dela vai mudar. E aí as minhas próprias necessidades pessoais devem ser afastadas, porque senão eu posso estar em risco e eu preciso agradá-la. A gente começa fazendo isso como bebê e segue fazendo isso para garantir os nossos amores vida fora. Você se identifica? A verdade é que todos nós nos percebemos e nos entendemos por gente a partir do olhar e da interação com os nossos cuidadores. E muito frequentemente a gente acumula comentários invalidantes sobre quem a gente é e sobre como a gente sente. Você é muito burra, muito melancólica, muito chorona, não podia ser inteligente como seu irmão? Nossa, todas as primas tão magrinhas e você... E aí, junto a esse julgamento, já vem um repertório das palavras aprendidas e uma série de conceitos morais que a gente introjeta ainda na mamadeira. Seja uma boa menina é um hit. E aí, boa menina é o quê? Ser doce, meiga, gentil, obedecer ao pai, não dizer que você não gostou de alguma coisa, finge que gostou. Para crescer e ter sucesso é preciso seguir regras, não dá para você fazer só o que te dá prazer. Tô trazendo aqui alguns exemplos, mas eu quero te convidar a pensar no seu lexo familiar e relacional e quais foram essas normas, essas morais que habitaram a sua vida e moldaram você. O Freud fala que o indivíduo
leva realmente uma existência dúplice. Uma para servir as próprias finalidades e outra como um elo numa corrente, que lhe serve contra a sua vontade ou pelo menos involuntariamente. A gente passou tanto tempo sendo bom em ler as feições do pai, da mãe, da namorada, do chefe, que a gente esqueceu o que fazer para ser bom pra gente. Talvez a gente nem saiba o que é bom pra gente, o que a gente deseja. A gente não teve tempo de treinar esse tal desejo sem ter medo dos efeitos colaterais do nosso desejo. Principalmente se, assim como eu, você for mulher. É tanto tempo e tanto desespero querendo agradar, querendo se corrigir, querendo atender o que a gente acha que são as expectativas do pai, do namorado, do chefe, da sociedade, que quando a gente deseja, muitas vezes a gente deseja ser desejada. E aí o seu desejo genuíno mesmo, qual é? A gente já nem sabe como reconhecer ou como conhecer. E o perverso é que quanto mais distante você se vê desse ideal de eu, mais inseguro, mais dependente ou mais codependente você pode ser. Porque você está o tempo inteiro esperando que o aval venha do marido, do namorado, do pai, do chefe, da amiga. E aí, quase que você se autoriza a ser um experimento do seu namorado tóxico, dos seus pais controladores, assim como a Bella deveria ser o experimento desse pai Godwin. O rabino Newton Bonder, no seu livro Alma e Moral, diz: as roupas que vestem de moral as intenções humanas nos tornam prisioneiros de uma realidade que nos poda, nos restringe e ameaça a nossa sobrevivência. Poder enxergar-se nu, no entanto, é uma traição ao animal consciente, difícil de se bancar. Existe em nós uma tendência de querer agradar a nós, aos outros e à moral da nossa cultura. Com isso, vamos gradativamente nos perdendo de nós mesmos. E ao Newton Bonder eu trago Lacan, que é outro famoso psicanalista, que tem uma frase que está muito em linha com isso que eu estou trazendo para vocês, que é: ao tornar-me eu, me afasto do eu. E isso acontece porque a gente introjeta verdades antes de viver experiências. Mas Bella, a protagonista no filme, não. A gente vê no filme uma mulher que se convida a descobrir a vida a partir do corpo, dos desejos, dos instintos e não da moral. Ela se masturba na mesa, cospe a comida que não gosta, come sem limites os deliciosos pastéis de Belém, porque eles são muito deliciosos e ela quer mais. Ela faz muito sexo porque é gostoso, com uma curiosidade infantil e uma liberdade adulta. Essa jornada fantástica da Bella é, em parte, uma provocação para cada um de nós. Existe na Bella uma autorização do seu próprio desejo. Ela não tem medo. Não tem medo que o desejo dela seja feio, sujo, errado. De novo, antes de aprender todas as regras do que é certo e o que não é, ela se convidou a descobrir sentindo. E esse é um ponto que eu venho discutindo muito nos meus cursos, nos meus grupos de terapia, nos meus conteúdos. O quanto a gente quer cada vez mais se relacionar a partir do entender, do saber, do acertar e não do sentir. A gente quer saber se o outro tá afim de algo sério ou não, quer entender os valores dessa pessoa, tentando fuçar nos posts dele do Instagram e dos 12 primos, quer saber quais são as frases certas para atrair o homem de alto valor na vida. Sentir tem parecido arriscado. E aí, acuadas e acuados, a gente está se colocando em jaulas emocionais. Está se desautorizando qualquer oscilação que nos faz humanos. Os sentimentos precisam ser postos de lado, diz Godwin, pai da Bella. E provavelmente a gente já ouviu isso, ou já tentou colocar o nosso sentimento de lado para sobreviver, numa relação, num trabalho, na vida. Eu já perdi a conta de gente que me escreveu perguntando: mas eu deveria ou não deveria estar com ciúme? Tá brava? Tá irritada com ele? De novo, a moral, o correto, a régua. Não existe o deveria. Existe o sentir o que se sente, ter esperança, ter fé, ter curiosidade. Isso pode ser um ato de coragem enorme, não algo ingênuo. E aí tem um outro diálogo com o Harry, que é um homem que a Bella conhece no navio, que ele fala pra ela: Bella, a esperança é esmagável, o realismo não. Se proteja com a verdade. E ela responde: você é um homem de coração quebrado.
Eu ouvi isso e já fui anotando no celular a fala enquanto eu estava no cinema, porque eu vejo que, de alguma maneira, todos nós somos pessoas de coração quebrado. E se entender quebrado, caótico e falho também é um passo importante para a gente experimentar o que a gente pode dar conta, física e emocionalmente. Eu vejo que essa experimentação bonita da Bella também vem de um acolhimento de si. Tem uma fala dela que eu acho linda, que ela fala: eu sou experimentadora e defeituosa. E o defeituosa não é colocado com pesar. É uma espécie de abraça o seu caos, que é um dos meus mantras aqui que eu tanto defendo. Ela não quer encontrar o caminho certo para Bella. Ela quer viver caminhos de belas. Quer se perder na cidade, se deixar levar, sem abertura ao risco, à falta de controle, ao imponderável. Não há espaço para o novo. E aí eu vejo que a Bella quer experimentar para escolher, ao invés de entender para escolher. Ela quer explorar. Você tem se permitido isso na sua vida? Um ponto muito importante que eu quero trazer para a gente conversar é a relação da sexualidade, do sexo, que são temas centrais e polêmicos do filme. Porque toda essa jornada de descoberta de si e do mundo se dá através da sexualidade. O arco todo da personagem é construído a partir dessa relação dela com o corpo, com o prazer, com experimentados sentidos e com o erotismo de pesquisa e investigação. A gente vê na Bella uma sexualidade sem tabu e uma relação com o próprio corpo pautada pela curiosidade e não pela moral. O Freud diz que a natureza humana é sexual e é guiada originalmente pelo princípio do prazer. E aí ela requer objetos que encarnem e evoquem certas qualidades para nossa realização pulsional. Eu vejo Bella nessa trajetória guiada pelo princípio do prazer. E talvez incomode vê-la como uma adulta, podendo experimentar esse princípio do prazer sem suprimi-lo tão cedo pelo que Freud chama de princípio da realidade. E algumas críticas têm apontado que esse filme é dirigido por homens, escrito por homens e que está retratando uma mulher exercendo a liberdade sexual de uma maneira tipicamente masculina, sem envolvimento emocional. Sim, a gente vê uma mulher que está se explorando sem envolvimento emocional. Mas a gente tem que lembrar que esse é um filme que foi produzido por uma mulher, Emma Stone, que é a protagonista do filme. E em diversas entrevistas, quando ela foi questionada sobre a quantidade de cenas de sexo e nudez, ela fala que ela desenvolveu e aprovou tudo isso. E que isso faz parte da narrativa. A gente está vendo uma mulher agente representar outra mulher agente, que se experimenta com prazer e sem culpa. Há quanto tempo a gente não faz isso? E eu não acho que todo mundo deve lidar com o sexo da mesma maneira que a Bella, e nem acredito que essa é a ideia do filme. A provocação, para mim, é fazer com que a gente reflita o quão distantes a gente tá desses nossos próprios corpos e desejos. Esse arco da Bella, para mim, é um convite a gente retomar Freud, que nos 3 ensaios sobre a sexualidade aponta que a essência do nosso ser é a energia sexual, que está sempre buscando a expressão sobre a influência do princípio do prazer. E na infância, a sexualidade é caracterizada pelo princípio do prazer, onde o prazer imediato é buscado sem considerar as consequências. A pulsão sexual infantil não é destruída pela educação, é apenas suprimida e posteriormente pode emergir na forma de neurose ou comportamentos desviantes. Pensando na gente, como você tem lidado com seus desejos, com seu corpo, com a sua sexualidade? Mais uma vez, não tem certo e errado. A sua experimentação pode ser 100% tomada por envolvimento emocional, o contrário da Bella, e tá tudo bem. O convite é que você faça essa jornada de forma autônoma e permissiva. No filme, é a sexualidade que impulsiona a Bella para o mundo e a sexualidade que lhe garante independência e autonomia do homem com quem ela estava, porque ela decide trabalhar como prostituta em Paris e assim ela paga a sua vida. Eu concordo com parte da crítica que olha com maus olhos essa romantização do trabalho da prostituta, porque a gente sabe que não é só uma escolha que possibilita a independência financeira feminina e tá tudo bem. Existem muitas camadas de abuso e violência nesse universo. E é preciso sempre estar atento a esse ponto. Mas eu não acho que isso invalida a escolha desse ponto na narrativa ou do filme. Para mim, Pobres Criaturas é também interessante porque ele é um filme que nos faz questionar por que
tamanho incômodo ante a liberdade feminina, principalmente nas relações com outros homens. Você já sentiu isso com seu namorado, marido, familiares? Pois é, porque a gente aprendeu que mulher se sacrifica em nome da família, que mulher tem que entender, tem que dar conta de tudo. A gente foi deseducada, né? Numa direção contrária da Bella, entendendo que amor é sacrifício, é submissão, é controle. E eu não acredito que precise ser assim. O que será que aconteceria na sua vida hoje se você ousasse fazer o que quer e dizer o que pensa para os homens que te rodeiam? A Bella é uma mulher que desafia a construção social de relações entre homens e mulheres pautadas pelo controle e por esse desejo de posse dos homens. E o interessante aqui é que ela faz isso simplesmente porque ela autoriza e normaliza o seu próprio desejo. Ela não é combativa, ela é autopermissiva e livre. Isso é muito potente. E de novo, aqui pra gente, que tá em São Paulo, no Rio, Salvador, Curitiba, Lisboa, que dinâmicas de vinculações afetivas você entende como amor e, na verdade, são abuso ou violência. Em todos os homens retratados no filme, fica clara essa relação homem-mulher, já esperada de um amor que está condicionado à superioridade e ao controle masculinos. O pai já ilustra isso no próprio nome, porque o nome dele é Godwin. Se a gente fosse traduzir para o português, God é Deus, Win, vitória, Deus ganhou. Ou seja, existe uma construção do amor paterno, mas o pai está no lugar de Deus. Tem o endeusamento do outro. O pai é sempre superior, o detentor do conhecimento, das regras. É um amor verticalizado. Quantas de nós não nos relacionamos assim com os nossos pais? Num amor muito marcado pelo medo, pela punição, pela castração, pela submissão. Numa das cenas do filme, é a primeira vez que o pai leva ela para ver o mundo, porque ela fala que quer conhecer as coisas. Eles estão dentro da carruagem, ele abre assim uma frestinha da janela e fala: olha, tem tantas coisas que podem te matar lá fora, cobras, intoxicação por você inalar coisas, feras. E aí tem um discípulo que tá com ele na carruagem e fala: por que você tá falando isso pra ela? E o pai responde: ela é um experimento, eu preciso controlar as condições. Quantas vezes nós mulheres não fomos controladas pelo medo? E aí eu te pergunto, do que você tem medo hoje? E quais foram os medos implantados por homens na sua vida? Será que esses medos são mesmo reais? Ou são monstros criados e amplificados por eles? E aí, para além da relação pai-filha, e quando a liberdade encontra o Dom Juan? Quando a gente fala dessa parceria e do enlace romântico. A relação da Bella com o personagem do Mark Ruffalo, Duncan, é maravilhosa porque eu tenho certeza que você já cruzou um ou muitos homens assim na sua vida. Duncan é um advogado, sedutor, assumidamente cafajeste, que já chega pegando na Bella e avisando: ó, não vai se apaixonar por mim, porque eu sumo, eu não presto, eu largo as mulheres, eu não me apaixono. É um cara que já dá como certo que a mulher vai se apaixonar e já se coloca como indisponível. Quantas vezes a gente não viveu isso? E aqui na nossa vida real a gente engole seco. Mas acho que vale ser um pouco mais bela na vida e mostrar que esse jogo não tá ganho assim. E o que acontece quando esse tal homem indisponível percebe que a mulher também tá indisponível? E não é que ela tá se fazendo de difícil ou fazendo joguinho. O interessante é que a Bella não tá indisponível pro cara com quem ela tá saindo. Ela tá disponível pra si mesma. Disponível para os seus desejos, para sua vontade de explorar o mundo, outros homens, as coisas. Ela sai para passear sozinha pela cidade, volta à noite, senta no café e come vários pastéis de Belém porque são uma delícia. Experimenta outros toques e outras transas porque sentiu vontade. Para ela, nada disso coloca em risco o seu amor com Duncan. Simplesmente porque ela não entende o amor como posse e como reciprocidade de renúncias. Isso é uma coisa que eu tenho defendido muito aqui. Por que para provar o nosso amor, a gente tem que fazer com que a nossa única fonte de felicidade seja o parceiro ou parceira? Outro dia, eu tive uma aluna que falou isso pra mim. Eu fiquei com ciúme, porque eu tava na casa do meu namorado e ele tava conversando com os amigos, ele riu, e ele não ri tanto assim comigo. Ela tava querendo competir com o humor com os amigos de novo, né? A gente tá querendo ser único, a gente tá querendo ser absoluto. Poder perceber o quanto ela tá disponível para prazeres, para experiências, para amores,
e o quanto isso convive com outros amores, pode ser uma lição incrível para a gente começar a usar aqui, na nossa vida de hoje. E se você que está me vendo, me ouvindo agora, pudesse também tirar o caráter de posse do seu relacionamento, dessa totalidade, como é que seria? No filme, a gente vê em cena um homem com narcisismo ferido, porque como ele não foi escolhido como ser absoluto de foco dessa mulher, ele se sente profundamente rejeitado e leva ela para um barco com a desculpa de ser um passeio romântico. Ele tá prendendo ela, né? Mais uma vez, o amor e a posse. Pensa na sua vida. Quais gestos de amor do seu namorado ou marido, na verdade, te afastaram dos seus amigos, do seu trabalho, do seu mundo e acabaram virando prisões? E aí, para pensar nessa sensação de rejeição do personagem, que muitas vezes também são nossas, a gente que tá vendo o filme de fora vê que a Bella não tá rejeitando o cara. Ela simplesmente não tá adorando ele como ícone máximo do seu amor, como objeto no pedestal. A gente tá vendo uma tentativa de relação onde a mulher age com uma não subordinação do desejo do outro. Mais uma vez, vale tentar e testar isso em casa. Porque quantas vezes a gente se subordina aos desejos dos homens por amor? Será que como sociedade a gente está dispostos a lidar com uma relação e com uma mulher que não se subjuga ao homem como prova de amor? E o bonito é que essa não subordinação faz com que ela tenha espaço e naturalidade para falar e viver os desejos divididos com tranquilidade. Isso estarrece o outro. Porque hoje quando a gente fala desejos divididos, vem muito na cabeça, abre ou não abre a relação. E no filme a gente vê que dá pra gente lidar com esses muitos desejos sem se culpar e sem tentar esconder. E de novo, não é sobre ter mais parceiros. É validar os desejos da vida, de passear sozinha e comer o pastel de Belém sozinha. Logo no começo do filme ela fica noiva, mas ela fala pro noivo, olha, eu quero me aventurar, conhecer o mundo, ter um caso romântico com esse cara. Eu sei que ele não é pra casar, daqui a pouco eu volto. Ela fala com uma naturalidade e é uma delícia. Que delícia poder dar nome para desejos aparentemente incoerentes. Aqui de novo é um convite para você se questionar, levar para análise, pro seu divã. Quais são os seus desejos aparentemente incoerentes? Será que não dá para acolher eles com essa naturalidade? Ou você vive numa crise moral interna? Pobres Criaturas nos convida a encarar a leveza e a perplexidade da verdade. E aí, trazendo de novo uma citação do Newton Bonder em Alma e Moral, ele fala assim: ousaria dizer que tudo que é positivo para a vida é o que não se dissimula. E eu penso que parte do nosso processo de amor próprio, que eu tanto falo aqui, é se permitir ir parando de dissimular, é se fantasiar menos, se adaptar menos ao desejo do outro e simplesmente poder ser quem se é hoje. E no filme a gente vê isso, uma mulher que é fiel a si. E aí, citando Bonder novamente, ele fala: entenda-se por infidelidade tanto o rompimento de compromissos como a manutenção dos mesmos de forma destrutiva. Quais são os compromissos que você tem mantido com seu namorado, marido, família, trabalho, que tem te destruído? Será que não está na hora da gente ser mais bela no mundo? E o que acontece quando a gente passa de experimento dos outros para experimentadoras de nós mesmas? Parte dessa jornada linda de experimentação, para além de todo esse lugar da fisicalidade, da sexualidade, também tem a ver com a literatura e o aprendizado. A gente vê uma mulher que lê cada vez mais e conversa sobre filosofia, história, e de novo, isso assusta o homem que quer controlá-la. Duncan começa a jogar o livro dela no mar, falar que ela tem que ficar com ele no quarto. Se abrir para novos conhecimentos já é uma jornada de aventura. E a gente pode fazer isso por nós mesmas hoje, quando esse videocast acabar. Que mundos você poderia conhecer hoje ao abrir novas páginas? Que hoje, e que ao ver esse filme e acompanhar essa jornada de libertação e formação, de experimento a experimentadora de si, a gente possa também se convidar a sair do lugar de objeto desses nossos amores e encontrarmos os nossos lugares de sujeitos. E eu fecho esse vídeo com mais um trecho lindo do Bonder e a sua alma e moral. Aqueles que se permitem transgressões da alma, com certeza são vistos e recebidos pelos outros como estrangeiros. Os que mudam de emprego radicalmente, os que refazem relações amorosas, os que abandonam vícios, os que perdem medos, os que se libertam e os que rompem, experimentam a solidão que só pode ser quebrada por outro
que conheça essas experiências. A natureza da experiência pode ser totalmente distinta, mas eles se tornarão parceiros enquanto forasteiros. Que a gente possa fazer essa parceria, fazer amor juntos e sermos forasteiros em busca de nossos muitos eus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um coração, encaminha para as pessoas. Essas reações e comentários são muito importantes para o canal ir para cada vez mais gente. E eu quero muito saber se você viu o filme, o que você achou do filme, dessa minha análise, para que a gente possa seguir esse diálogo aqui. Um beijo enorme e até semana que vem.